Em pouco tempo, o transporte estudantil de Guariba se envolve em 2 acidentes e acende um sinal de alerta. Jovens e pais mobilizam a prefeitura para cobrar a empresa responsável. A primeira ocorrência foi flagrada por alguém que passava pela rodovia Cunha Bueno. Durante a chuva, o ônibus saiu da pista e só parou numa ribanceira às margens da mata. Não houve registro de feridos. O segundo acidente, por pouco, não termina em fatalidade. A frente do coletivo ficou destruída após bater na traseira de um caminhão. Um pesadelo para os passageiros. Em uma certa descida, na entrada de Ribeirão Preto, o ônibus perdeu o freio. E no que o ônibus perdeu o freio, tinha outro ônibus do lado. Foi quando o nosso ônibus bateu, encostou nesse ônibus do lado e foi direto para o acostamento. No acostamento tinha uma carreta parada e foi de frente ali que bateu. Foi uma preocupação muito grande. Os alunos que estavam dormindo acordaram no chão. Aí eu já grudei no banco para me segurar, para caso qualquer coisa de pior vinha acontecer, eu não acaba me machucando mais. E quando menos esperei, o ônibus bateu. Nesse sulavanco, eu acabei batendo no rosto, machucando a boca, né? Nisso, o pessoal começou a entrar em pânico, todo mundo gritando, né? Alguns amigos conseguiram quebrar a janela do ônibus para a gente acabar descendo, conseguimos abrir a porta de cadeirante para todo mundo descer. Foi o limite para os estudantes, que passaram a cobrar diretamente a Prefeitura de Guariba. O transporte dos alunos para faculdades da macro-região é terceirizado. E, segundo os usuários do serviço, as reclamações e denúncias não estavam chegando até o poder público antes dos acidentes. A gente falava com o representante, o freio está fazendo barulho, o ônibus está caindo água. A gente falava isso e nunca foi passado. Aí a gente acabou vindo comunicar direto com a prefeitura, como a gente acreditou que era a prefeitura, não estava dando a manutenção nem nada, a gente veio direto falar com a prefeitura. Nisso a gente descobriu que nem a prefeitura estava ciente direito do que estava acontecendo. De fato, agora nós procuramos a prefeitura, porque antes a gente não tinha esse contato, essa aproximação. Ficava tudo como representante do ônibus, da empresa, vir conversar. Só que depois desse incidente, entendemos que a gente precisa dar nossa cara a tapa e vir de fato conversar. E nós nos reunimos e ali ficou acertado um canal de comunicação com esses alunos, porque antes algumas informações não chegavam para o município, né? Eu acho que o principal fiscal desse contrato é o próprio aluno, porque ele é usuário desse ônibus. São um total de 20 ônibus que viajam para as cidades da região. Então, a gente faz isso com a documentação e vistoria em loco. E tinha feito essas vistorias. Recentemente foram trocados esses ônibus por conta dessa fiscalização. Exigimos que fossem ônibus mais novos para atender os alunos. É inevitável que qualquer ocorrência envolvendo o transporte intermunicipal de estudantes traga à memória a tragédia vivida na nossa macro-região no final de fevereiro. O acidente que matou 12 universitários de São Joaquim da Barra deixou em alerta todos aqueles que vivem essa rotina de pegar estradas para estudar. Nosso maior medo é esse, é sair para estudar com o nosso foco e não voltar mais. Não voltar mais. A preocupação dos pais que ficam em casa, ao deixarem os seus filhos ir, é uma situação muito grave. Nós estamos falando de uma coisa que não tem valor, que é a nossa vida. Todas as mães ficam preocupadas, né? Enquanto não chega, não liga, a gente não descansa. Porém, eles têm que ter essa viagem, porque tem que estudar, tem que trabalhar. E para eles terem alguma coisa, ter um futuro, eles vão ter que passar por isso. E a gente só mesmo pedir a Deus. Além da preocupação com a segurança, os estudantes também vivem a revolta por estarem pagando um aumento inesperado na mensalidade do transporte. De um mês para o outro, a gente teve um aumento aí de 50% no valor do ônibus. Pagávamos antes 250 e aí de abril para maio começamos a pagar R$370. E aí nós vamos questionar, né? Nossa, do nada, assim, 50%, nós precisamos... Como assim, né? Até porque nós vamos lá estudar, só que a maioria não trabalha. Para tentar ressarcir com o valor do preço, trocaram de ônibus. Não, então vamos dar um ônibus mais novo para vocês, porque o nosso também tinha uma situação precária, o nosso antigo, né? E aí ele falou, não, então vamos tentar compensar. Aí trouxeram o ônibus novo, só com esse problema do freio. Mas a empresa contratou um perito, a pedido nosso e uma política da empresa, segundo foi informado, para poder apurar as causas do acidente. Tanto desse acidente como dos outros pontuais que ocorreram, porque foi em horários distintos e dias distintos também, ônibus diferentes. Felipe Urbinati, de Guariba, para o Jornal da Clube. A nossa produção procurou a empresa responsável pelo transporte dos estudantes, que não se manifestou até o fechamento desta edição. Rodrigo Pascoaloto, advogado especialista nessa área de trânsito, fala ao vivo conosco a partir de agora no nosso núcleo de jornalismo.
Pascoaloto, que pode justificar 2 acidentes envolvendo, então, o transporte de estudantes num curto período de tempo? Falta de manutenção, imprudência ou até ambos na sua análise? Boa tarde. Boa tarde. É algo injustificável, porque manutenção dos veículos é algo que tem que ser feito de forma diária. Não vou falar nem de forma mensal, é de forma diária, porque é uma prestação que é feita pela prefeitura dessa cidade e não pode deixar ao acaso. Eu me coloco no lugar desses pais, desses jovens que estão pegando esse ônibus, não é de forma gratuita, é de forma paga e é caro, e tem que se fazer uma denúncia até a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que vai sim fiscalizar com mais, vamos dizer assim, energia, para que não aconteça mais acidentes por falta de freio. É algo absurdo. Uma das características principais do veículo que tem que ser apurada é o freio. O carro não pode ser colocado em movimento sem você ter as plenas condições do freio estar em funcionamento. E até pegando um gancho do que você já falou, esse transporte terceirizado dos estudantes que percorrem aí longas distâncias deveria seguir protocolos específicos de maior fiscalização. Isso parece que está sendo feito de uma forma inadequada nesse momento. Exatamente, eles não devem fazer nem de forma verbal essa reclamação junto à prefeitura. Tem que ser feito de forma por escrito a notificação, para que tome-se as providências até através do próprio poder do Ministério Público, porque o transporte tem que ser fiscalizado por várias agências, a Agência Nacional de Transporte Terrestre e também o Ministério Público, que está colocando em risco a vida de estudantes. Então, automaticamente, não é qualquer coisa, é a vida de pessoas que estão em risco e tem que ser coibida essas atitudes para que não aconteçam mais. 2 acidentes ocorrendo em um pequeno período de tempo, demonstra uma luz não mais amarela, é uma luz vermelha, falando, olha, está precária a situação desses veículos e tem que ser corrigido assim para ontem, né? Quais critérios uma empresa precisa cumprir, Pascoaloto, para operar com a devida segurança essa questão do transporte intermunicipal, principalmente quando envolve os estudantes? Eu tenho certeza que no contrato de concessão dessa empresa para fazer esse transporte público, ela preencheu vários requisitos e um deles é ter o ônibus em ordem para poder transportar essas pessoas. Caso contrário, pode ser rescindido esse contrato dessa concessão e ser aberta uma concessão para que outras empresas venham a prestar esse serviço com mais eficiência. E a gente está falando, né, de manutenção que precisa ter de prevenção nos veículos, também nas estradas, né? Muitos desses ônibus intermunicipais com os estudantes circulam também por estradas bem precárias da nossa macro-região. As rodovias que são asfaltadas, elas têm que ter exatamente também uma fiscalização da própria Agência Nacional de Trânsito, caso ocorra o quê? Uma falha, um buraco, uma via com um degrau muito grande, aí o responsável passa a ser não é a prefeitura, e sim o nosso governador do estado de São Paulo, que tem que fazer junto com seus engenheiros um recapeamento ou uma melhoria, o que não está sendo feita nas rodovias da nossa região. Nós verificamos a precariedade delas com degraus cada vez maiores, que caso seja necessário usar do acostamento, como foi em um dos acidentes que ocorreu aqui na nossa região, na verdade foi até uma das causas do acidente, foi esse degrau gigantesco que tinha entre a rodovia e o acostamento. São problemas graves que precisam, de fato, ser corrigidos. Rodrigo Pascoaloto, advogado, especialista em trânsito, agradeço a sua presença aqui com a gente mais uma vez. Um abraço e até mais, Pascoaloto. Um abraço, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. A gente que agradece. Até mais.